A igreja do Novo Testamento, essa igreja cristã, ela é espiritual. Ela é por essência espiritual. No Velho Testamento, as pessoas eram carnais. Elas tinham que fazer obras para receber benefício de Deus. Elas tinham que obedecer os 10 mandamentos. Elas tinham que fazer obras. Mas agora, essa igreja que estamos vivendo há 2000 anos atrás, ela é espiritual por essência. Ela é espiritual por essência. É a igreja do reino de Deus. Só vive nessa igreja aquela pessoa que é a nova criatura. E a nova criatura é um ser espiritual. Jesus disse isso a Nicodemos. O desejo de Nicodemos, o desejo daquele povo era estar no reino de Deus. Comungar no reino de Deus. Participar, comer no reino de Deus. Então, eles queriam saber o que é que eles deviam fazer para entrar no reino de Deus. Essa foi a preocupação primeira de Nicodemos. E Nicodemos era um teólogo, um príncipe daquela época. E Jesus disse para ele: Nicodemos, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque Nicodemos era um homem carnal. Ele estava sob o regime da lei ainda, pois o Espírito Santo não tinha vindo ainda sobre a terra. Ele tinha que nascer de novo. Se você quer entrar no reino de Deus, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Jesus explicou a Nicodemos a maneira pela qual Nicodemos nasceria de novo. Pela água e pelo Espírito. Pois a igreja que estava nascendo sobre a plataforma, o fundamento de Jesus Cristo, é uma igreja por essência espiritual. E a base para nascer de novo tinha que ser nascer da água e do Espírito. Estes iriam ser as pessoas que iriam participar dessa igreja, a igreja do reino de Deus. A igreja do reino de Deus. E a plataforma da igreja do reino de Deus é o nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Para você participar desta igreja do reino de Deus. Nicodemos ficou sem saber nada desta colocação de Jesus Cristo. Nicodemos via tudo em termos físicos, em termos sensíveis. Ele tinha que tocar para ver, ele tinha que pegar para ver. Era o modo dos sentidos, que vamos chamar de modo carnal, o modo dos sentidos. Por isso que o apóstolo, um dos apóstolos disse: olha, Tomé, eu só creio que Jesus Cristo ressuscitou quando eu pôr os meus dedos na sua chaga, quando eu pôr minha mão no seu costado e ver a chaga da lança ali. Eles tinham que ver para crer. Era uma igreja do fazer concreto. Era uma lógica concreta. Para que eles tivessem a fé, eles tinham que fazer.
Eles tinham que ver. Se eles não vissem, eles não criam, eles não tinham fé e dava descrédito. Mas essa nova igreja que ia surgir a partir de Jesus Cristo tinha um outro fundamento. Ela tinha que ser espiritual. Pois as coisas de Deus agora teriam um fundamento espiritual. Tinham que ser redimidos. E a redenção é um ato espiritual. E para termos a redenção, nós temos que ter fé. Fé no quê? Fé no invisível. Temos que ver o invisível. É o caminho que a gente podia ver no pai da fé. Ele andava como vendo o invisível. Ele cria na palavra de Deus. E saía buscando a cidade cujo fundador, arquiteto, era Deus. E ele morreu nessa terra, nas suas peregrinações, sem achar essa cidade. Andou pela fé. Por isso que é intitulado Pai da Fé. Então, é um andar espiritual. A igreja cristã, a base dela é espiritual. Temos que nascer do Espírito. Por isso que veio o Espírito Santo. É a partir da descida do Espírito Santo que se estabeleceu a igreja cristã. Mas só que com o passar do tempo, os homens esqueceram que a igreja de Deus deve ser conduzida pelo Espírito de Deus, porque a igreja de Deus é espiritual. E o homem foi se apegar novamente à lógica. Foi buscar filosofia. E trouxeram para a igreja espiritual a lógica. E a igreja caiu na carnalidade, caiu nos modos sensíveis. E aí bagunçou o coreto. E aí perderam a força espiritual. E o milagre sumiu. Porque o milagre só acontece pela fé. Porque tudo nessa vida cristã tem como fundamento a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só podemos agradar a Deus com fé. E como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé é um dom espiritual e ela vem por ouvir. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós pegamos as promessas de Deus, nós ouvimos o que é que Deus quer para nós. Nós confiamos nessa palavra de Deus. E aquela confiança na palavra de Deus, confiança nas promessas de Deus, é que vai ser chamado de fé. E quando Deus vê que você tem fé nas promessas dele, que você sabe que ele vive, e que ele é aquele que é o doador de bens, que dá dons aos homens. Quando você crê, o poder de Deus se manifesta. E você recebe. Você recebe. Então, para você receber de Deus, agradar a Deus, você tem que ter o quê? Fé. E o que é fé? Fé é você acreditar nas promessas de Deus. É como aquela menininha que a mãe diz: olha, menina, se você se comportar, no fim do ano, eu vou dar para você um notebook. Então a menina fica contente. Se eu me comportar, eu vou ter meu notebook. Aí então ela sai publicando: minha mãe vai me dar um notebook. Ela prometeu, ela vai dar. Eu tenho fé. Minha mãe vai me dar um notebook. E ela fica na fé até chegar o dia que ela vai receber. Aí ela vai ter de fato o seu notebook. Assim, o cristão, da mesma maneira, ele vai ler as Escrituras Sagradas. Ou ele ouve a pregação das Escrituras Sagradas. Ele pega uma promessa de Deus. Eu sou o Senhor que te sara, por exemplo.
Ah, é o Senhor que me sara. Então, Senhor, tu és o que me cura. Deus é aquele que me cura, é o Jeová Rafá, é aquele que me cura. Ele segura essa fé. Senhor, tu és aquele que me cura. E ele trava essa batalha espiritual, propagando, confessando essa promessa de Deus. Aí então, resultado, ele terá aquilo que ele segurou de Deus. É a luta de Jacó com o anjo. Jacó travou uma luta com o anjo. Lutou um dia com o anjo. E o anjo tinha que partir. Jacó falou, não, você não vai partir até que você me dê a bênção. Até que você me dê o que eu preciso. Eu quero ser abençoado. Eu quero a sua bênção. A necessidade de Jacó era ter a bênção. Pois a bênção significava prosperidade para ele. Significava os fins do seu propósito. E ele obteve. Porque ele lutou com o anjo. Assim também, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos obter a fé. Essa fé é um presente espiritual que Deus traz para nós. E nós seguramos, nós batalhamos com a fé, nós pedimos, clama a mim e você receberá. Clama a mim, aquele que se aproxima de mim, eu também vou me aproximar de você. Quem me honra, eu honrarei. Vamos segurar essas promessas de Deus. E então, o poder de Deus vai descer. E a gente vai ver que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E nós vamos louvar, nós vamos agradecer. E tudo isso deve ser feito no nome de Jesus Cristo. Pois Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então temos que ir baseado numa autoridade. Qual é a autoridade? Jesus Cristo. Nós vamos no nome dele. E nós pedimos no nome dele ao Pai. Tudo que você pedir ao Pai no meu nome, ele vai conceder isto a você. Vos concederá. Isto é fé. Este é o mundo espiritual. E além disso, nós somos o endereço do Espírito Santo. Não devemos esquecer. Porque somos a nova criatura. E a nova criatura que nasceu da água, que é a palavra de Deus que nos limpa, e do Espírito Santo. Aí está os entendimentos do Espírito Santo, que vem para nós quando nós fazemos o quê? Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós recebemos o entendimento do Espírito Santo. É aí está a base do espiritual da igreja. A igreja volta novamente a ouvir o que o Espírito diz à igreja. E a igreja somos nós. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Diz o apóstolo Paulo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Em outras palavras, eu e você, nós somos o endereço do Espírito Santo. Ele quer habitar em nós. E quando isso acontece, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E a obra de Deus é feita como? A obra de Deus é feita pelo Espírito de Deus. Então, vamos fazer tudo, não na base dos nossos propósitos, não na base das nossas competências, mas vamos ouvir o que o Espírito diz à igreja, a nós. E então, com as propostas do Espírito Santo, nós vamos cumprir aqui na terra o plano de Deus. Cada um fazendo a sua missão, cada um ouvindo o que o Espírito diz a ele. Seremos uma igreja espiritual. Ela não tem rótulo. É a igreja do reino de Deus. É a igreja da nova criatura. É a igreja dirigida pelo Espírito de Deus.
pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Não é uma boa nova? É uma boa nova, não é? A igreja de Deus, ela é dirigida pelo Espírito de Deus. É a igreja da nova criatura. É a igreja do reino de Deus. É a igreja espiritual. Ela não tem rótulo, pois o reino de Deus não está aqui, nem está ali. O reino de Deus não está numa rua, não tem um reino, não tem um número, não está numa cidade, porque o reino de Deus está dentro de nós. É uma boa nova, não é? A igreja de Deus hoje é o quê? É uma igreja, o quê? É uma igreja espiritual. Ela é dirigida pelo Espírito Santo. É a igreja do reino de Deus. E quando esse evangelho do reino de Deus for pregado a todas as nações, a todas as gentes, a todos os povos, virá o fim. Está surgindo de novo em nosso horizonte a pregação do reino de Deus, a pregação da igreja espiritual, a pregação da nova criatura, aquela nascida da água e do Espírito. Ela não tem rótulos, ela não tem nomes denominacionais. Aí podemos ver o aspecto de unidade que nos une. O Espírito Santo nos une. E o Espírito Santo tem uma função primordial. Ele veio para revelar Jesus Cristo. E quando o Espírito Santo nos revela Jesus Cristo, aquela revelação faz Jesus Cristo se tornar atual, vivo no aqui e no agora. A nossa fé é do aqui e do agora. A nossa fé não é uma fé que vai se basear no passado, não é uma fé que olha para trás, não é a fé que tem de ponto de partida homens do passado, criaturas do passado. A nossa fé é uma fé do presente. A fé da nova criatura é uma fé do presente. Pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não é isso que está escrito? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E assim nós somos nutridos. E com essa fé nós vamos agradar a Deus. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E para nós termos fé, nós temos que ouvir a pregação do Evangelho. É com essa fé que nós vamos agradar a Deus. É com essa fé que nós vamos manter e construir o homem espiritual. E vamos dizer como o apóstolo Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E esse Cristo é produto vital de uma relação, de uma direção do Espírito Santo. É uma boa nova, né? Então, nós vimos agora que a igreja cristã é uma igreja espiritual. É essencialmente espiritual, dirigida pelo Espírito Santo. É uma boa nova, não é?